Boa tarde. Hoje é dia 24 de março de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental nos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: o João Gabriel Queiroz, o Richard, a Mariana, a Maria Eduarda, a Lorena, o Vitor, o João Gabriel Lara, o Iago, o João Pedro e a Lauane. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando, porém a aula fica gravada e postada no YouTube para que eles possam assistir e colocar suas atividades em dia. Também envio o link, para quem já me mandou o WhatsApp, para poder rever a aula e tirar as dúvidas. A aula fica lá gravada também. O material que nós estamos estudando é o Aprender Sempre, volume 1, material fornecido pela Secretaria de Educação e Governo do Estado de São Paulo. Nós estamos na sequência de atividades 4, parte 3. Que nós estamos aprendendo a habilidade EF07MA24, que tem como objetos de conhecimento triângulos, construção, condição de existência e soma das medidas dos ângulos internos. Página 143. Sequência de atividades 4, parte 3. Aulas 5 e 6. É possível construir o triângulo? Sim. É uma pergunta, né? A resposta tem que ser assim, João Pedro. Depende. Então não é sim, é depende. Depende do quê? O que vocês acham? Vocês acham que depende de alguma coisa ou não? Depende da medida. Das medidas dos seus? Ângulos. Quase, dos seus lados. Porque que formam os ângulos. Se for maior e tem uma regrinha que nós vamos aprender, não é do ângulo daí. Se a soma dos outros dois, pega o lado maior. Se a soma de todos eles não der 180, se der mais de 180. Não, você está falando do ângulo, esquece o ângulo. Isso aí é a formação dos ângulos. Para formar um triângulo, você tem que fazer assim: pega o maior lado do triângulo, e aí você soma os outros dois lados menores. Se a soma dos outros dois lados menores não for maior do que a medida do lado maior sozinho, não forma triângulo. Vocês vão ver isso agora, tá? Então lá, objetos de aprendizagem: verificar a condição de existência de um triângulo usando 3 segmentos, dados, uma régua e um compasso. Construir triângulos utilizando régua e compasso. Então vamos lá. Página 143, atividade 1. O quadro seguinte informa medidas de segmentos de comprimentos diferentes em 3 situações. Situação 1, o triângulo é formado por segmento quer dizer o lado, tá? Lado 1, 10 centímetros, lado 2, 8 centímetros e lado 3, 6 centímetros. Situação 2, ou seja, o segundo triângulo. Lado 1, segmento 1. Falou segmento, lembra do lado, tá bom? Lado 1, 4 centímetros, lado 2, 2 centímetros, lado 3, 2 centímetros. Situação 3, o terceiro triângulo. Segmento 1, ou seja, lado 1, 9 centímetros, lado 2, 6 centímetros, lado 3, 4 centímetros. Aí virando a página, na página 144, vem agora a letra A. Agora você irá realizar uma atividade prática, utilizando palitos de churrasco, fita adesiva, régua, tesoura sem ponta e compasso. Ah, professor, mas eu não tenho compasso em casa. Então presta bastante atenção na explicação, que durante o vídeo vocês vão ver que dá para fazer sem o compasso, tá bom? Então eu vou passar um vídeo para vocês, só que para isso eu vou ter que parar a gravação, trocar o cabo aqui para poder sair o som na televisão, tá? Deixa eu só ver se vai subir o vídeo aqui. Tá vendo ali, ó? Ali tá aquela tabelinha que vocês já têm, né? Qual o primeiro passo que ele fala? Etapa 1.
Comece dividindo o palito de churrasco em 3 partes com as medidas indicadas em cada situação acima. Para isso, siga as instruções abaixo. Agora, então primeiro triângulo, o palito vai ser dividido em quantos centímetros? Situação 1 lá. O primeiro palito vai ser dividido em quantas partes? De quantos centímetros? 10 centímetros. O que mais? Uma parte de 10, uma parte de 8 E outra parte de 6. Agora você irá realizar... já falei isso. Primeiro, utilize uma régua para garantir a abertura do compasso na medida exata. Então o vídeo que eu vou passar agora, eu vou estar lendo isso aqui e fazendo, tá? Na etapa 1, está escrito lá: comece dividindo o palito de churrasco em 3 partes, com as medidas indicadas em cada situação acima. Para isso, siga os seguintes passos. Primeiro, utilize a régua para garantir a abertura do compasso na medida exata do segmento 1 na situação 1. Então, ou seja, a ponta seca do compasso no 0 da régua e abro até a medida do segmento 1. Segmento 1 é 10 centímetros, então eu vou pôr a ponta seca no 0 e vou até os 10 centímetros, certo? Depois vocês vão perceber que tem um jeito muito mais simples do que a apostila está mandando, tá? Então lá, 10 centímetros, certo? 10 centímetros. Isso já está medido 10 centímetros. E aí, o que ele pede para a gente fazer? Segundo passo, coloque, com essa abertura, coloque a ponta seca do compasso em uma das extremidades do palito, ponta seca, em uma das extremidades do palito, e faça uma marcação nele, com a outra ponta lá, ó. Fiz a marcação, tá? Vocês podem ver que deu aqui. A parte que eu acho muito, mas muito, né? Não tem nem comparação. Quanto mais simples é você vir direto com a régua e marcar 10 centímetros. Muito mais simples. Então, para ficar mais simples nossa aula, vou vir aqui, ó. Deu certinho, né? 10 centímetros, tá? O objetivo não é marcar 10 centímetros? Ah, mas tem que vir marcar com o compasso. Então tá bom, marcamos com o compasso 10 centímetros, certo? Então, mas, para a gente ficar mais simples, a gente vai fazer isso aqui, tá? Corte o palito na marcação que você fez e separe o pedaço que tem o segmento 1. Então, agora eu vou vir no segmento de 10 centímetros com a tesoura e vou cortar. Pronto. 10 centímetros. Olha lá, vamos conferir. 10 centímetros. Segmento 1. Vamos pegar o mesmo palito e agora o segmento. Ele fala assim: repita essas 3 ações no pedaço do palito que sobrou, usando a medida do segmento 2 da situação 1. Segmento 2 é de 8 centímetros. Posso fazer novamente com o compasso, mas vou fazer direto na régua, tá? 8 centímetros na régua, do 0 até o 8. Fiz a marcação de 8 centímetros, certo? Do 0 até o 8 centímetros. Pego a tesoura e faço o corte. Epa, cortei. Caiu no chão o outro pedaço. Deixa eu pegar aqui. 8 centímetros. Tá? Então vamos conferir. 10 centímetros. 8 centímetros. Está aqui os pedaços por enquanto. Próximo passo, o 5. Repita mais uma vez esse passo agora com a medida do segmento 3. Na situação 1, segmento 3, 6 centímetros.
Vou colocar o que restou do palito no segmento 6 e vou marcar aqui 6 centímetros. Venho com a tesoura aqui e, mais uma vez, faço o corte. 6 centímetros. Certo? Muito bem. Agora, vamos para a etapa 2. Né? Quer dizer, agora você tem 3 segmentos, ou seja, 3 pedaços, 10 centímetros, 8 centímetros e 6 centímetros. Vou até marcar aqui, ó, 10, 8 e 6, certo? Continuando então, ainda na página 144, vem a etapa 2. Manipule os 3 segmentos que foram obtidos na etapa 1. Fixe as extremidades. O que é extremidades? Extremidade é os cantos. As pontas, né? Muito bem. As extremidades, 2 a 2, com fita adesiva e tente formar um triângulo. B. Ele vai perguntar para você, foi possível formar um triângulo? Vocês acham que vai ser possível, sim ou não? Sim. Então, vamos ver isso agora. Agora, fixe as extremidades 2 a 2 com fitas adesivas e tente formar um triângulo. Tá? Depois eu explico o porquê, mas eu vou colocar o pedaço maior no meio e vou fixar com fita adesiva um em cada canto aqui, certo? Então vamos lá, vou pegar a fita, vou fazer um corte aqui, tá bom? Cuidado, se for fazer isso em casa, cuidado para não se machucar aí cortando o dedo. E vou vir fazer a junção aqui com fita adesiva, certo? Muito bem, um lado já foi feito. Agora vou fazer o outro lado. Pronto, feito isso. Agora ele pede que a gente tente formar um triângulo, certo? E aí vamos para a etapa, vamos tentar formar um triângulo, ó. Vou tentar, levantei as laterais e vou baixar ao mesmo tempo. Ó, formou. Ah, mas subiu uma aresta, então eu vou tentar formar aqui, ó. Legal, formou um triângulo, viu? Então, esse triângulo com lados 10 centímetros, né? 8 centímetros e 6 centímetros, formou um triângulo sim. Ó, tá aqui formado o triângulo. Vou levantar um pouco para aparecer melhor no vídeo. Formou um triângulo sim de 3 lados, com os lados 10, 8 e 6. E aí, nós vamos responder a próxima etapa aqui, ó. Próxima etapa, etapa 2. Manipule os 3 segmentos que foram obtidos na etapa 1. Fixe as extremidades, né, 2 a 2 com fita adesiva e tente formar um triângulo. B. Foi possível formar um triângulo? Sim, foi possível formar um triângulo sim. Ainda na página 144, vem a etapa 2. Manipule os 3 segmentos que foram obtidos na etapa 1. Fixe as extremidades. O que é extremidades? Extremidade é os cantos. As pontas, né? Muito bem. As extremidades, 2 a 2, com fita adesiva e tente formar um triângulo. B. Ele vai perguntar para você, foi possível formar um triângulo? Vocês acham que vai ser possível, sim ou não? Então... C. Continue o experimento. Continue experimentando. Repita a etapa 1 e 2 com as medidas que estão informadas nas situações 2 e 3. Então vamos lá. Primeiro, vamos fazer a situação 2. Situação 2. Primeiro segmento, 4 centímetros. Venho aqui, vou apagar aqui, né, para não ficar
Segmento 4 centímetros. Venho aqui, vou riscar no 4 centímetros. Venho e faço o meu primeiro corte. 4 centímetros. Guardo aqui no canto. Volto e vou medir outros 2 centímetros. Tá aqui. 2 centímetros. Venho e faço um outro corte. Tá aqui 2 centímetros. Outros 2 centímetros. Venho aqui e faço outra marcação e venho e faço outro corte de 2 centímetros. Reparar que nessa atividade, se você não tem compasso em casa, você consegue fazer do mesmo jeito, certo? Agora vou fazer a junção com fita adesiva, né? Então vamos lá. Falei durex já hoje, na minha época a gente conhecia isso aqui como durex. Hoje é conhecida como fita adesiva. Vamos lá então. Venho aqui, coloco numa das extremidades a fita adesiva. Venho aqui, coloco na outra a fita adesiva e começo a enrolar. Certo? Fez o rolinho. Venho no outro lado e faço a mesma coisa. Fita adesiva. Fita adesiva. E começo a fazer o rolinho do mesmo jeito, certo? Opa! Vamos tentar formar o triângulo. Dobrei aqui e dobrei aqui, ó. Repare que não formou um triângulo. Por que que não formou um triângulo? Ele não forma um triângulo. Até soltou o durex aqui, mas ele não consegue formar o triângulo. Vou fazer sem durex, porque ele está muito pequeno, aí não forma um triângulo. Mas repare aqui, ó, na hora que eu estou dobrando aqui e tentando encontrar as duas pontas, ele nunca vai encontrar, certo? Mas à frente a gente vai conseguir encontrar. Então, na resposta D, foi possível obter um triângulo com as medidas da situação 2? A resposta é não. Não é possível. Tá bom? Não é possível. Ó, foi possível obter um triângulo nas medidas da situação 2? Não. Sim ou não? Não. Certo? Você conseguiu construir um triângulo com a situação a partir das medidas da situação 3? Vocês acham que a situação 3 vai formar triângulo? Sim ou não? Vou pôr o vídeo para vocês enquanto vocês olham aí. Vamos para a letra E. Repetindo a etapa 1 e 2. Segmento 3. Primeira medida. 9 centímetros. Venho aqui e marco 9 centímetros. Marquei 9 centímetros. Tesoura nele. Quase furei meu braço aqui. Cuidado, hein, se for fazer isso em casa. 9 centímetros. Ó, 9 centímetros. Certo? Bem em cima, 9 centímetros. Segunda medida. 6 centímetros. 6 centímetros. Vem aqui e tesoura nele. 6 centímetros. E a última medida, 4 centímetros. 4 centímetros. Tesoura nele também. Certo? Vamos fazer a junção desses segmentos. Só pegar aqui o durex. Durex não, fita adesiva.
Então vamos lá, maior segmento no meio. Vou colocar bastante durex aqui para ver se ele não escapa, que nem escapa o outro. Bastante. Do outro lado a mesma coisa. Certo? Então vamos lá. Maior segmento do meio, levanto as duas pontas e começo a abaixar para ver se elas vão se encontrar. Se encontraram. Se se encontraram, formou um triângulo. Então, aqui ficou bem claro que ela chegou a formar um triângulo. Vou levantar para ficar mais fácil a filmagem. Ó, formou um triângulo, certo? Então, a resposta da letra E, você conseguiu formar um triângulo a partir das medidas da situação 3? Sim, conseguimos sim. Agora vamos responder a letra F. Tudo bem? A pergunta foi: você conseguiu construir o triângulo a partir das medidas da situação 3? Sim ou não? Sim. Sim. Cadê o sim? Tá ali. E F. Para cada uma das situações, some as medidas do segmento 2 e 3 e calcule a diferença entre a soma e a medida do segmento 1. Registre os resultados no quadro abaixo. Então, agora sim, isso aí é lição de casa para vocês para amanhã, tá? Vocês façam daí à frente a atividade e amanhã a gente continua a gravação da aula. Boa noite. Hoje eu gravei na sala de aula, mas, porém, deu um erro na gravação e perdi a gravação. Então, eu estou regravando aqui sem meus alunos agora a continuação da aula de ontem. Então, vamos lá. Paramos na F. Para cada uma das situações, some as medidas do segmento 2 e 3 e calcule a diferença entre a soma e a medida do segmento 1. Registre os resultados no quadro abaixo. Então aqui está o quadro que vocês têm na apostila. Ali estão as situações e os segmentos que elas têm. Então primeiro lá, situação 1, segmento 4 e 6. Segmento 2 e 3 tem medidas 8 e 6. Então 8 com mais 6, 14. Aí eu pego essa soma e subtraio do segmento 1. Então eu vou pegar 14 e vou subtrair 10. Então 14 menos 10, 4. Situação 2. Eu vou pegar o segmento 2, vou somar com o outro segmento 2. 2 com mais 2, 4. Aí eu pego essa soma e subtraio o segmento 1. 4 menos 4, 0. Situação 3. Pego lá, segmento 2. 6 com mais 4, dá 10. E aí eu subtraio do segmento 1, que é 9. 10 menos 1, 10 menos 9, dá 1. E aí a gente percebeu algumas situações, né? Ele fala assim agora aqui: observe os resultados registrados no quadro acima e faça um breve comentário informando suas observações. Devido àquelas experiências que nós fizemos ontem, a situação 1, que tinha os lados valendo 10, 8 e 6, formava um triângulo. E a gente observa que a soma dos outros dois lados menores, o resultado é maior do que o segmento maior do triângulo, ou seja, do lado maior do triângulo. Então tinha um lado de 10 centímetros, um lado de 8 centímetros e um lado de 6 centímetros. O lado maior é menor do que a soma dos outros dois lados, forma triângulo. A situação 2 já não formava triângulo, porque o maior lado teria 4 centímetros. E aí os outros dois lados teriam 2 centímetros, mas na hora de formar o triângulo não fecharia, né? Porque a soma dos dois lados menores tem que ser maior do que o maior lado do triângulo. Não aconteceu aqui, a diferença deu 0. Quando dá 0 ou dá negativa a diferença, quer dizer que ele não forma triângulo. E a situação 3 forma um triângulo, porque lados de 6, 4 e 9
6 com mais 4 dá 10, que é maior do que 9. Então forma o triângulo também. Então a G é uma resposta pessoal, né? Onde eu vou fazer uma observação. Espero que vocês tenham observado que o segmento 1 sempre foi o maior nas 3 situações. Na situação 1, a soma dos segmentos 2 e 3 é maior do que o segmento 1. Assim como na situação 3, que também a soma dos segmentos 2 e 3 é maior que o segmento 1. E somente na situação 2 que isso não ocorre, porque ele não forma um triângulo. Tudo bem? H. A que conclusões você chegou? Comente relacionando as medidas dos lados do triângulo e a possibilidade de construí-lo. Vamos lá. Resposta pessoal. Sendo assim, percebemos que para formar um triângulo há necessidade dos outros dois segmentos menores serem somados, ao serem somados, ser maior do que o maior segmento do triângulo, salvo quando os triângulos têm 3 lados iguais, que daí não tem como você falar quem é o maior e para eu somar os outros menores, né? Mas mesmo que você escolha um lado lá, vamos supor um triângulo de 3 por 3 por 3. Se escolheu 3, a soma dos outros dois lados que vale 3 vai dar 6. Vai ser maior do mesmo jeito. Tudo bem? Agora nós vamos para o exercício 2. Para construir um triângulo utilizando uma régua e compasso, uma professora representou uma malha quadriculada na lousa e orientou que os estudantes observassem com atenção as etapas realizadas por ela. A seguir temos uma representação de suas ações. Considerando que cada quadradinho da malha tem um U, o que é U? Uma unidade de comprimento, e que o segmento azul, rosa e laranja medem respectivamente, ou seja, na mesma ordem que foi falado, o azul mede 8 unidades, o rosa 4 unidades e o laranja mede 5 unidades. Observe a figura que representa o passo a passo realizado pela professora. Então aqui está a situação. Vou apertar pause no vídeo e vou tentar abrir o GeoEnso para a gente tentar ver no GeoEnso essa situação. Sabendo que os lados são 8, 4 e 5, vamos lá no GeoEnso. Então eu vou fazer uma risca aqui, certo? A professora fez isso lá, uma risca. Eu particularmente gosto de fazer o maior número embaixo, então vou usar aqui 8 quadradinhos. Não é, cada quadradinho tem 1 centímetro, então vai dar certinho aqui. 8 quadradinhos. Então vou pegar e vou fazer o risco até o 8 quadradinhos. Aí o que a professora fez? 8, qual que é as medidas mesmo? 8, 4 e 5. Ela pegou o compasso, foi lá no quadradinho, certo? Fez uma abertura de 4 unidades. Então, vou fazer a abertura de 4 unidades, ó. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Feita a abertura de 4 unidades, coloca a ponta seca, né, em uma de suas extremidades, certo? Ela, no caso, ela fez do lado de cá. 4 unidades, ponta seca do lado de cá, e vem aqui e faz o que? Faz um arco. Como que faz um arco? Fazendo um risquinho assim, um arco, tá? Agora, pega o compasso e mede 5 unidades. Então vamos medir 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. E aí vem fazer o arco, 5 unidades. Pega aqui e faz o arco. Feito o arco, ele vai ter uma intersecção, é onde eles se cruzam, os dois arcos. Aí você pega uma régua e liga uma extremidade da reta de baixo com aquela intersecção, certo? Olha aqui, essa régua é ruim de mexer no GeoEnso. E vem aqui e faz o risco.
E agora eu vou fazer da outra extremidade com a intersecção. E venho fazer o risco também. Pronto, está feito o triângulo com medidas de 8 unidades, 4 unidades e 5 unidades, certo? Agora vamos ver lá na animação que eu montei lá no PowerPoint. Então olha lá, você consegue imaginar as etapas que foram realizadas até finalizar a construção do triângulo? Descreva então passo a passo. Olha lá, pegou o compasso, abriu uma abertura de 5 unidades, veio com a extremidade no ponto seco aqui e fez um arco, o arco vermelho no caso, certo? E aí pegou o mesmo compasso, foi lá mediu 4 unidades, veio com a ponta seca agora do lado direito e com o compasso fez um arco aqui e achou a intersecção, que é onde elas se cruzaram. Daí com a régua fez a ligação dos vértices do triângulo, né, que são 3 vértices, e formou o triângulo de lados 8, 4 e 5 unidades, certo? E aqui está escrito em português, né, que ele pede para a gente escrever, descreva. Então resposta pessoal, né, você pode escrever em outras palavras. Abriu o compasso na marcação amarela com 5 unidades. Deixa eu ver se está gravando a aula. Tá. Com 5 unidades, colocando ao lado esquerdo do segmento azul de 8 unidades e com a ponta seca fez um arco com a ponta seca e fez um arco com a outra ponta, no caso ali o arco vermelho. Voltou a abrir o compasso no segmento lilás de 4 unidades, colocando ao lado direito do segmento azul e com a ponta seca fez um arco verde com a outra ponta que tem o grafite. Para finalizar, bastou traçar uma reta das extremidades do segmento azul com a intersecção dos arcos gerados pelo compasso. Certo? Virando a página então, agora na página 146. Com as atividades 1 e 2, percebemos que existe uma condição para que seja possível construir triângulos, conhecendo-se as medidas dos seus lados. Utilize régua e compasso e tente construir na malha quadriculada os triângulos 1, triângulo 2 e triângulo 3, cujas medidas dos lados são apresentados abaixo. Considere que cada quadradinho de malha tem uma unidade de comprimento. Caso haja algum caso em que não foi possível construir o triângulo, justifique. Então aqui está as medidas. Triângulo T1, T2 e T3, medidas 5 unidades, 4 unidades e 3 unidades é do triângulo 1. Triângulo 2, 10 unidades, 6 unidades e 2 unidades. Triângulo 3, 6 unidades, 5 unidades e 2 unidades. Então eu não vou fazer no GeoEnzo, mas aqui eu fiz uma animação usando o PowerPoint. Então lá, triângulo 1. Fiz lá as unidades, 5 unidades, 4 unidades e 3 unidades. Eu tenho o costume de pegar o maior lado para pôr na parte de baixo. Quem é o maior lado que vai na parte de baixo? 5, 4 ou 3? É o 5. Então eu vou lá, carrego e faço 5 centímetros. 5 unidades, né? Aí eu venho com o compasso e faço abertura em um dos lados. Nesse caso estou fazendo com 4 unidades. Com a ponta seca é aquela que é a pontinha de ferro. A gente coloca a pontinha de ferro do lado do fim da extremidade e vamos traçar um arco. Mas aqui no PowerPoint eu não fiz com arco, eu fiz uma circunferência completa. Dá para fazer com a circunferência completa? Né? Então dá para fazer com a circunferência completa. Foi feito. Próximo passo. Eu vou lá, pego o outro segmento, continuando. Feita a abertura ali no menor segmento, que é 3 unidades, vem com a ponta seca na extremidade direita agora do segmento aqui,
e com a ponta do grafite eu vou fazer uma circunferência. Feita a circunferência, nós teremos duas intersecções. Eu posso fazer o triângulo com a ponta virada para baixo ou com a ponta virada para cima. Nesse caso, eu vou fazer virado para cima. Então, fazendo o segmento ali de 4 unidades e o outro segmento de 3 unidades. Aqui está o triângulo 1. Então, foi possível formar o triângulo 1. Triângulo 2. As medidas são de 10 unidades, 2 unidades e 6 unidades. Então, pegando aqui agora o maior lado, colocando o risco embaixo, certo? 10 unidades. Pega o compasso, mede lá o de 2 unidades e vem fazer a circunferência ou o arco, né? De 2 unidades. Com o mesmo compasso, você vai fazer a abertura lá de 6 unidades, vai na outra extremidade e faz a circunferência com o compasso. Aonde que foi a intersecção das circunferências ou dos arcos? Vocês vão reparar que não teve, né? E aí, se não teve, não há possibilidade de formar triângulo. Ah, mas professor, será que aquele jeito lá somando também vai dar certo? Vai, olha lá. Quem é o maior lado? 10. O 10 tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Os outros dois lados é 6 e 2. 10 tem que ser menor do que 6 mais 2. 10 é menor do que 8? Não, 10 não é menor que 8. Então isso aqui é falso, não forma triângulo mesmo. Olha lá, se eu for tentar formar triângulo, né? Imagine que você esticou um pauzinho aqui e um pauzinho aqui. E aí ele vai descer até se encontrar. Eles nunca que vão se encontrar, olha lá. Fica em cima e fica em cima. Não forma triângulo. Então, triângulo 2 não é triângulo. Tudo bem? Vamos para o triângulo 3. Triângulo 3. As medidas são 6, 5 e 2. Maior lado vai embaixo, 5 unidades. Vem com o compasso, ou 6 unidades. Vem com o compasso, faz abertura de 5 unidades e vem fazer uma circunferência de 5 unidades de raio. Aí pega o mesmo compasso, faz uma abertura de 2 unidades, vai na outra extremidade e faz uma circunferência também. Temos duas intersecções. Então podemos fazer o triângulo com a ponta virada para cima ou para baixo. Com a régua, vou traçar a reta de 5 unidades e a reta de 2 unidades. E ali formou o triângulo 3. E olha como matematicamente a gente conseguiria provar isso também, tá? Quem é o maior lado mesmo daquele triângulo? É o 6. O 6 tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados, 5 mais 2. E 6 é realmente menor do que 7, ou 7 é maior que 6. No triângulo 1 também mesma coisa. 5 tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados, 4 mais 3. E 5 realmente é menor do que 7, tá? Então aqui ficou provado tanto matematicamente quanto graficamente, quando o maior lado é menor do que a soma dos outros dois lados, ele não forma triângulo. E agora vem o recado, estudante, pelo que você já pôde constatar, um triângulo é formado por 3 lados com determinadas medidas e que não podem ser aleatórias, pois somente vai existir um triângulo se, somente se, os seus lados obedecerem à seguinte propriedade. Um dos seus lados deve ser maior que o valor absoluto, módulo da diferença dos outros dois lados e menor que a soma dos outros dois lados. Resumindo, pega o maior lado do triângulo e soma os outros dois lados menores. A soma dos outros dois lados menores tem que ser maior do que o maior lado do triângulo. Tudo bem? E por aqui nós paramos a nossa aula de hoje. Aqui vai aparecer para você um link da nossa playlist com todas as aulas do Aprender Sempre volume 1.
Do lado esquerdo vai aparecer a aula anterior a essa e do lado direito vai aparecer a aula que nós iremos gravar na terça-feira. E já peço para meus alunos que façam a lição de casa para terça-feira, por favor. Aula 7 e 8, ângulos internos de um triângulo, exercício 1, 2 e 3, das páginas 147 até a 150. Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.